No século XIX, eram bem conhecidas as propriedades das ondas mecânicas, tais como as ondas na água e as ondas sonoras. Todas essas ondas necessitam de um meio para suportar as perturbações. Para as ondas sonoras, que vêm do seu aparelho de som, por exemplo, o meio é o ar. E para as ondas oceânicas, o meio é a superfície da água. No século XIX, os físicos aceitavam um modelo para a luz no qual ondas eletromagnéticas também necessitavam de um meio para se propagar através dele. Propuseram que existe tal meio e o chamaram éter luminífero. O éter definiria um sistema de referência absoluto, no qual a velocidade da luz é c. A experiência mais famosa projetada para mostrar a presença do éter foi realizada em 1887 por Michelson e Morley. O objetivo era determinar a velocidade da Terra em relação ao éter, e a ferramenta experimental utilizada foi um aparelho chamado interferômetro, como é mostrado na figura. Suponha que um braço do interferômetro, o braço 2 da figura, esteja alinhado ao longo da direção da velocidade v da Terra, através do espaço, e, portanto, através do éter. O vento do éter, soprando na direção oposta ao movimento da Terra, deve fazer que a velocidade da luz, como medida no sistema de referência da Terra, seja c menos v, quando a luz se aproxima do espelho M2, e c mais v após a reflexão. O braço 1 é perpendicular ao vento do éter. Para que a luz viaje nessa direção, o vetor c tem de estar direcionado rio acima, de forma que a adição vetorial de c e v forneça a velocidade da luz perpendicular ao vento do éter, como raiz quadrada de c ao quadrado menos v ao quadrado. Isso é similar ao exemplo do barquinho atravessando um rio, como falamos anteriormente nas últimas aulas. O barco é um modelo para o feixe de luz na experiência de Michelson e Morley, e a correnteza do rio é um modelo para o vento do éter. A experiência de Michelson e Morley foi repetida por outros pesquisadores sob várias condições e em locais diferentes, mas os resultados foram sempre os mesmos. Nunca foi observada nenhuma diferença de tempo no valor que se previa para a chegada dos feixes. O resultado negativo da experiência de Michelson e Morley não apenas contrariou a hipótese do éter, mas também significou que era impossível medir a velocidade absoluta da Terra em relação ao referencial do éter. Do ponto de vista teórico, isso significou que era impossível encontrar o referencial absoluto. Contudo, Einstein apresentou um postulado que fornece uma interpretação diferente do resultado negativo. Em anos posteriores, quando já eram conhecidas mais coisas sobre a natureza da luz, foi abandonada a ideia de um éter que permeava todo o espaço. A luz é entendida hoje em dia como uma onda eletromagnética que não necessita de meio material para se propagar. Em consequência disso, é desnecessário o conceito de um éter através do qual a luz se propague. Versões modernas da experiência de Michelson e Morley mostraram de forma bem conclusiva que o movimento da Terra não tem efeito sobre a velocidade medida da luz. Albert Einstein propôs uma teoria que removeu corajosamente a necessidade de se medir a velocidade do éter em relação à Terra e, ao mesmo tempo, alterou completamente nossa noção sobre o espaço e o tempo. Einstein baseou sua teoria da relatividade em dois postulados. O princípio da relatividade: todas as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais. E a constância da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais,
independentemente da velocidade do observador ou da velocidade da fonte emitindo a luz. Esses postulados formam a base da relatividade restrita, ou relatividade especial, que é a teoria da relatividade aplicada a observadores em movimento com velocidade constante. O primeiro postulado afirma que todas as leis da física, lidando-se com mecânica, eletricidade, magnetismo, óptica, termodinâmica e assim por diante, são as mesmas em todos os sistemas de referência que se movem com velocidade constante, um em relação ao outro. Esse postulado é uma generalização completa do princípio da relatividade newtoniana, que se refere apenas às leis da mecânica. Do ponto de vista experimental, o princípio da relatividade de Einstein significa que qualquer tipo de experiência realizada em um laboratório em repouso tem de concordar com as mesmas leis da física que quando realizada em um laboratório em movimento com velocidade constante em relação ao primeiro laboratório. Portanto, não existe nenhum sistema de referência inercial privilegiado e é impossível detectar o movimento absoluto. O postulado 2, princípio da constância da velocidade da luz, é exigido pelo postulado 1. Se a velocidade da luz não fosse a mesma em todos os referenciais inerciais, seria possível distinguir experimentalmente entre referenciais inerciais, e poderia ser identificado um referencial absoluto, preferencial, no qual a velocidade da luz é c grande. O postulado 2 também elimina o problema de medir a velocidade do éter, ao negar-se a existência do éter e ao afirmar corajosamente que a luz se movimenta sempre com velocidade c, em relação a todos os observadores inerciais. Se aceitamos os postulados da relatividade especial, temos de concluir que o movimento relativo não é importante ao medir-se a velocidade da luz. Esta é a lição da experiência de Michelson-Morley. Ao mesmo tempo, temos de alterar nossas noções de senso comum de espaço e de tempo, além de estar preparados para algumas consequências bem inesperadas, que serão apresentadas no próximo vídeo.